Olá, pessoal! Nos encontramos então para a nossa aula de reprodução e divisão celular, a aula que inicia o nosso curso de biologia. Vamos começar então falando um pouquinho sobre as definições desses termos. Conforme está escrito aí na tela para vocês, reprodução é o processo no qual um organismo produz seus descendentes, ou seja, é o processo no qual um ser vivo gera os seus herdeiros que são geneticamente ligados a eles, né? Além da definição de reprodução, a gente também tem a definição de divisão celular, que é quando uma célula produz outras semelhantes a si. Por que eu estou usando semelhantes e não estou usando idênticas? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas porque, basicamente, elas transmitem os seus genes para as células que elas estão formando. Só que elas podem transmitir tanto de maneira total, e aí elas são totalmente idênticas, como elas podem transmitir de maneira parcial, e aí elas vão ser parcialmente idênticas. Falando então sobre reprodução, a gente tem basicamente reprodução de dois tipos, né? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E qual é a diferença entre elas? A definição de reprodução assexuada é aquela no qual não ocorre o encontro de gametas. Já na reprodução sexuada, obrigatoriamente ocorre o encontro de gametas. Então, muito cuidado agora, porque a gente tem a mania de pensar que reprodução assexuada é que não envolve ato sexual e que reprodução sexuada envolve ato sexual. Mas a gente tem alguns exemplos para vocês entenderem que isso nem sempre é verdade. O primeiro exemplo que a gente tem então aqui em cima é o exemplo da planária, né? No qual a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Se você pegar uma planária e dividir o corpo dela em algumas partes, as metades que se separarem vão se regenerar e formar a outra metade faltante. Se a partir de uma você tem duas que são geneticamente idênticas à primeira, você aumentou o número de indivíduos, então é uma reprodução. Não houve encontro de gametas, não teve óvulo, não teve espermatozoide, não teve oosfera, anterozoide, nada disso. Então, reprodução assexuada. A mesma coisa nesse outro exemplo aqui, né, que é quando acontece o brotamento, começa a se desenvolver um novo ser no corpo de um inicial, esse se desenvolve por um tempinho até que ele se descola, cai e forma um novo ser vivo. Nesse caso aqui a gente tem a hidra, mas a gente tem outros exemplos de brotamento nas esponjas e em alguns vegetais. Outro exemplo que a gente tem aqui é o da reprodução assexuada das bactérias, que você tem uma bactéria inicial que divide, né, que na realidade multiplica, dobra o seu material genético, aumenta em tamanho, divide o seu citoplasma no meio e a membrana vai se dividindo também até que de uma bactéria mãe a gente forma duas filhas geneticamente idênticas. De novo, né? Sem encontro de gametas. E esse aqui é um outro exemplo bem interessante, que é o tipo de reprodução das abelhas. A gente tem a rainha, que é a fêmea, e o zangão, que é o macho. A rainha produz óvulos. Se esses óvulos não forem fecundados, tá vendo? Ó, não houve encontro de gameta, é o óvulo sozinho, forma outro zangão. Se por acaso houver o encontro do gameta, o óvulo da rainha com o espermatozoide do zangão, aí sim é reprodução sexuada. E aí vai formar ou abelha operária ou uma nova abelha rainha. Pensando um pouquinho agora na reprodução sexuada, aí a gente vai ter então o encontro dos gametas. E a gente tem aqui então um exemplo de reprodução sexuada nos vegetais. No caso aqui é a reprodução das briófitas, que a gente tem a transmissão pela água, né, do gameta masculino, que se encontra com o feminino e fecunda na planta feminina. A partir da planta feminina forma-se então um órgão formador de esporos. Esses esporos, ao ficarem maduros, caem no chão, produzem novas plantinhas. Reprodução sexuada, ó, o encontro dos gametas aqui. Outro tipo de reprodução sexuada, então, é a que está relacionada aos insetos,
E a gente tem a reprodução sexuada dos anfíbios. Lembrando então, turma, que no caso dos anfíbios, o ato sexual é um pouquinho diferente, né? A gente tem o encontro do espermatozoide e do óvulo fora do corpo da fêmea. Mas mesmo assim, sendo dentro do corpo da fêmea ou sendo fora, teve encontro de óvulo com espermatozoide. Então, reprodução sexuada. Muito bom. Agora, então, a gente tem, para finalizar a nossa aula, que falar um pouquinho sobre a divisão celular. Que a gente falou que ela pode ser totalmente semelhante à célula, que as células filhas, podem ser totalmente semelhantes à célula mãe ou pode ser parcialmente semelhante. Vamos entender um pouquinho por quê. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de divisão celular, o que a gente chama de mitose e o que a gente chama de meiose. Então, a mitose é um radical grego que significa de mitos, né, que significa fio, filamento. Meiose também é um radical grego, meios, que significa diminuição. A mitose, então, tem uma célula mãe que dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas à primeira. Turma, não é à toa que a gente está com a mesma figura do slide anterior, tá? É a reprodução da bactéria. A bactéria, quando faz mitose, está se reproduzindo. Já a meiose, a gente tem uma célula mãe e ao invés de dar apenas duas células filhas, ela dá origem a 4. E essas 4 células filhas, elas não são geneticamente idênticas à mãe, como acontece na mitose. Elas têm só metade do material genético da célula mãe. E é o que acontece aqui, ó. Então você tem uma célula mãe que multiplica o seu material genético para começar a entrar em meiose, entra na primeira fase da meiose e diminui o seu material genético. Ó, se você olhar, essa célula ela tinha 2 cromossomos, um vermelho e um azulado. As células filhas que se formam no final da meiose 1, elas têm um cromossomo cada uma, então diminuiu, tá? Cada uma dessas células sofre uma segunda meiose, porque esse cromossomo ele tem 2 braços, que são essas pontinhas, e 2 pernas, que são essas outras pontinhas, que vão se separar por esse espaço aqui do meio onde elas estão ligadas, que se chama centrômero, e ao se separar, então, chega-se ao final da meiose. Então, ó, no final total da meiose, a gente tem 4 células, que tem um cromossomo cada um cromossomo simples, nem duplicado ele tá mais, tá? Aqui ele tá duplicado, aqui ele tá simples. E por elas terem apenas um cromossomo cada, elas têm metade do DNA, do material genético da célula mãe. Turma, para nossa primeira aula, então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam as suas dúvidas para a gente poder trabalhar. Muito obrigada!